O que é que, de fato e de verdade, te incomoda mais? É quando você olha para trás e você percebe as experiências que você nunca teve na vida, ou quando você olha para trás e você percebe as experiências a mais que você não teve na vida. Parece um paradoxo. E as duas perguntas, elas são gêmeas e bem parecidas, mas nem os gêmeos são iguais. Você sabe disso. Essas duas perguntas, elas são muito relevantes, principalmente quando você encontra o sentido delas. Eu encontrei o sentido dessas perguntas na minha vida. Primeira pergunta, eu vou te fazer entender melhor. Todas as coisas que você não teve experiência de possuir foram coisas que quem possuiu foram outras pessoas. Outras pessoas possuíram a casa, o carro, a empresa, o dinheiro, a família, certo? Essa é a primeira pergunta. Quando eu te digo o que te dói mais, é você perceber as experiências que você nunca teve, que está ligado a isso, a coisas, a sonhos realizados, a projetos realizados que foram realizados por outras pessoas, mas que você não realizou nem um tiquinho disso, você nem sequer sonhou com isso, no máximo você viu alguém tendo aquilo, ou uma BMW, um carro de luxo, ou uma casa, e pode ter passado pela sua cabeça a vontade de ter, mas você nunca sonhou com aquilo. Está muito ligado a um versículo da Bíblia que diz: nem seus olhos viram, nem seus ouvidos ouviram, e jamais penetrou no seu coração que Deus tem preparado para você. Ok? Então, essas são experiências que você nunca teve. Agora, existem experiências que você não teve a mais. E quais são essas experiências que você não teve a mais? Isso está ligado a tudo que você tem na sua vida, a tudo que você conseguiu até agora. Experiências que você não teve a mais, estudos que você não fez a mais. Uma casa que você tem hoje, que você mora hoje, por exemplo, mas que você poderia ter uma casa melhor. Um carro que você tem hoje, mas que você poderia ter um carro melhor. Experiências a mais que você não teve na sua vida. Viagens que você fez e que você poderia ter feito mais viagens. Você poderia ter tido mais essas sensações na sua vida. Você poderia ter experimentado mais isso na sua vida. Então as perguntas, elas são simples, mas elas são complexas de você interpretar, de você entender, de você perceber e de você trazer a um nível de consciência. O que dói mais para você agora que você entendeu melhor o sentido das perguntas? São as experiências que você nunca teve na vida, né? Coisas surreal que poderiam ter acontecido, mas que não aconteceu. Surreal já quer dizer que está fora de todas as suas possibilidades. Ou as experiências a mais que você deixou de ter na vida. Os cargos melhores que você deixou de ter na vida até agora. O carro, a casa, as viagens. Por que, Ney, que isso é relevante, é importante? É importante porque as pessoas, elas passam pelo que o Augusto Cury diz, da síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? É quando você começa a pensar em coisas que nunca aconteceu e que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Vou te dar um exemplo. O de falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Então, quando alguém convida você para falar em público, para dar uma palestra ou para fazer algo que venha a ser se expor, né, diante das pessoas,
você começa a ter a síndrome do pensamento acelerado. É o que nós chamamos de ansiedade. E essa ansiedade, ela traz medo. E essa ansiedade, ela traz incapacidade. Essa ansiedade paralisa e faz com que você, muitas vezes, não avance nos seus projetos. E isso está ligado à primeira pergunta, a coisas que você nunca teve na vida. Se você nunca teve, não é? Esses bens, se você nunca teve esses projetos realizados, então você não tem por que se preocupar com eles. Você tem medo, muitas vezes, de coisas que não existem e que jamais vão existir, não existiram, não existe e que jamais vão existir. Eu te convido nesse momento para você ter medo das coisas que já deixaram de existir na sua vida. Ou você ter receio, ou você trazer para o nível de consciência. Sabe, essa percepção das coisas que você deixou de ter na sua vida. As experiências a mais que você deixou de ter. Aquele carro melhor, aquela casa melhor, aquelas viagens mais bem elaboradas, aquelas viagens mais gostosas. Se de repente você fez uma viagem boa, ela poderia ter sido melhor. Você poderia ter tido mais dinheiro, poderia ter tido mais tempo, poderia ter aproveitado mais. Ney, e por que isso também é relevante? Isso também é relevante para você entender que todas as experiências que você deixou de ter na sua vida foi por conta, as experiências a mais que você não teve, foi por conta do comportamento que você tem. O comportamento que você tem te leva a deixar de possuir coisas que são suas, de realizar projetos que são seus. Ainda citando Augusto Cury, ele diz: onde estão os maiores tesouros da humanidade? Onde estão os maiores tesouros da humanidade? Ele diz: estão enterrados nos cemitérios. Ali foram enterradas músicas, ali foram enterrados projetos, ali foram enterrados planos, sonhos, propósitos que jamais se realizaram. Mas se você observar, todos esses sonhos, propósitos, projetos, eles tiveram início e as pessoas experimentaram um pouco do todo que elas poderiam experimentar. Eu te convido neste momento para você parar, escrever aí em um papel em branco as coisas que você se lembra que você perdeu. Sabe? Que você percebe que você perdeu. Esquece as que as pessoas conseguiram e que não tem nada a ver com você. Que você pode conseguir tanto quanto ou até mais, mas que não tem nada a ver com você. Traz frustração, traz ansiedade, síndrome do pânico e te faz enfraquecer. Pense nas coisas que você não conseguiu, no carro que você tem, no carro melhor que você poderia ter, na casa que você tem, na casa melhor que você poderia ter, no conhecimento que você tem, no conhecimento melhor que você poderia ter. Pense nos comportamentos que te levam a impedir que você tenha essas coisas. Quais são os comportamentos, como o dormir demais, como ficar vendo muito Netflix, que é muito bom Netflix, mas demais também atrapalha. As redes sociais, as pessoas que andam ao seu redor e buzinando, colocando dúvidas na sua mente. Pense nas coisas que você deixou de ter até hoje. E perceba o porquê que você deixou de ter essas experiências e realizar esses sonhos a mais. Escreva isso. Chegue ao nível de consciência onde você consiga entender de fato e de verdade que o que causou essas suas limitações.
Quais foram os fatores que causaram essas limitações? E assim, você a partir de agora, você vai começar a trabalhar, não é? Essas percepções que você teve, essa consciência que você teve. Você vai começar a trabalhar esses comportamentos que te impediram de conseguir o que você queria. E aí você vai projetar na frente que tudo que você tem hoje, você tem capacidade de ter 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 1000 vezes mais. Pensando dessa maneira. Então, ficam essas duas perguntas para você. O que te incomoda mais, de fato e de verdade? É ficar olhando para as vidas dos outros, para as coisas dos outros, e perceber as experiências que você nunca teve, ou você de repente parar e perceber as experiências a mais que você ainda não conseguiu ter. Deveria te incomodar mais a segunda pergunta, porque essa segunda pergunta é que vai te levar às respostas daquilo que você nunca, até agora pelo menos, até agora você não conseguiu ter na sua vida. Tá bom? Faz todo aquele negócio aí, agora deixa aquele likezinho, porque aí o YouTube vai perceber que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas que têm as dúvidas que você e eu temos, né? Se inscreve aqui no meu canal, deixa aqui a sua opinião, fala o que você pensou desse conteúdo, o que você pensa sobre esse conteúdo, e mais do que isso, tá? Olha para a sua vida e a partir de agora começa a projetar possibilidades reais na sua vida para que você consiga, de fato e de verdade, realizar o seu sonho.